Então fala você ligado para mais um vídeo aqui no canal, sou Eduardo Ferrari. Vamos falar de Vasco, desse Vasco, né, que ontem perdeu para o Atlético e tudo mais. Antes eu peço para que você se inscreva no canal, tem um botão escrito inscreva-se aqui embaixo. Deixe seu like também, é muito importante aqui para o crescimento do canal. E vamos seguir falando de Vasco, tá certo? Aqui, sendo muito sincero com vocês, e com respeito ao Maurício Barbieri, Abel Braga, as pessoas que estão comandando o futebol do Vasco, mas do jeito que tá esquisito. O time do Vasco ontem, contra o Atlético, né? O Atlético, não sei, assim, jogou, fez o que ele fez no Campeonato Mineiro inteiro, né? Chegou às semifinais, jogou meio que retrancado, buscando os contra-ataques. O Sassá é um jogador experiente, todo mundo sabe. O Patrick é um lateral experiente, todo mundo conhece. De repente o Vasco entra na onda do time adversário e não faz a diferença dentro de campo. Gente, nós temos um bom time. O Vasco não tem time para passar vergonha no Campeonato Brasileiro, não. Agora o Maurício Barbieri precisa entregar mais. Por que eu estou dizendo isso? Com todo respeito a eles, eles sabem disso. O time do Vasco não tem uma jogada ensaiada. Os jogadores que saem do time do Vasco não tem explicação. Eric Marcos é um deles, Ivan outro. Não tem explicação. O Puma Rodrigues foi preservado por conta dos jogos na seleção uruguaia. Pera lá, tem 30 dias de preparação para o Campeonato Brasileiro. É hora de preservar jogadores? É sério isso? O Capasso ficou fora do jogo precisando de entrosamento com o time. Então aqui, a gente não pode ficar fazendo cortina de fumaça com essa situação do Vasco, que é muito séria. O Vasco sequer contratou um meia de ligação para, enfim, para fazer, ou colocou no planejamento antes do início do Brasileiro. E, na minha opinião, isso é erro de planejamento, sim. Desculpa, mas é raro quem... Paulo Brax, erro de planejamento no futebol. Porque se você está montando um time novo, totalmente novo, e você não tem um meia dentro do seu planejamento, você está errado, pô. Porque você está ontem o que mais faltou para o Vasco? O Pedro Raul esteve bem em boa parte do jogo, o Alex Teixeira também. Agora, existem jogadores limitados. Sabe? Então, assim, algumas tipo, no ataque, o Gabriel Peck joga bem uma parte do jogo, outra parte não. Ontem nós recebemos a informação de que o Orelhano pode fazer a função de meia armador desse time. Agora, do jeito que tá, realmente fica complicado. Do jeito que tá, vou falar um negócio para você. O time do Vasco ontem, olha, desde o primeiro jogo da semifinal, quando o Maurício Barbieri inventou de tirar dois jogadores, o Rodrigo e o Barros. A chegada do Andrei Santos parece que não está fazendo bem para o time. Mas o Andrei veio só por 6 meses. Vai perder 4 jogos, 5 jogos do Campeonato Brasileiro por causa do Andrei Santos? É uma pergunta que eu estou fazendo aqui. Porque o Marlon Gomes não é banco desse time. O Rodrigo não é banco desse time. Vê lá o que vocês estão arrumando aí para o início do Campeonato Brasileiro, hein? Os primeiros jogos são tão importantes quanto os últimos. E nós temos que aproveitar ainda mais os primeiros jogos, porque os times estão envolvidos em Libertadores, Copa do Brasil, que o Vasco saiu, entre outras competições, e o Vasco só tem o Campeonato Brasileiro para disputar. Então nós temos que aproveitar bem essa fase desses clubes, porque no final do Campeonato Brasileiro, eles só têm o Campeonato Brasileiro para jogar. Aí a dificuldade para o Vasco é maior. Essa é a grande realidade para todos os clubes. Agora, ficar
Ah, poxa, não tem um lateral para. O Paulo Henrique entrou até bem, tá? O Paulo Henrique foi bem. Acho que não foi mal, não. Mas, gente, o que eu tô falando aqui com vocês, o que eu quero dizer aqui é que o Vasco, sabe, falta aquele jogador diferente no meio-campo ali para rodar aquela bola. O Jair vai bem, mas é o Jair que tá fazendo essa função. Quando não tem que ser, pô. E aí você tem que. Ah, pô, é com o tempo. Ah, beleza, o tempo já mostrou que nós temos goleiro, né? Dois goleiros. Eu gosto ainda mais do Ivan. Eu queria ver o Ivan mais no gol do Vasco do que o Léo Jardim, mas o Léo Jardim também é um excelente goleiro. Não tenho, tipo, tem a minha preferência. Mas nós temos dois bons goleiros de nível, né? Agora, nós temos lateral direito, lateral esquerdo bom. Nós temos dois zagueiros, bons zagueiros. Na volância ali nós temos o Jair, nós temos o Marlon Gomes, nós temos o Rodrigo, nós temos o Barros, nós temos, enfim, o Andrei Santos, que sai agora no meio do ano, mas ainda joga pelo Vasco. Então, Maurício Barbieri no ataque, Eric Marcos, Orelano, Egnaldo, Pedro Raul. Gente, pera lá. O técnico Maurício Barbieri também ontem, na minha opinião, deveria ter feito mais experiências com o time, pô. Vou fazer mais algumas experiências aqui. Peraí, deixa eu ver aqui o que eu posso fazer. Deixa eu mexer nesse meio campo. Se é para perder o jogo, perde fazendo experiências. Sabe, tem alguns jogadores aí que começaram o Campeonato Carioca como o Paixão, que sumiu, e o Paixão é um ponta-direita. Ah, mas não, o Paixão é bom jogador. Sabe, tem algumas coisas assim que eu realmente não entendo. Temos e precisamos. Ó, tem que ser para ontem. Esse, entre aspas, camisa 10 é para ontem. Há muita gente que não concorda porque não existe mais camisa 10. Existe sim. Tem camisa 10 no mercado. Tem jogador que cumpre muito bem essa função. Se não existe camisa 10 no campeonato, eu vou falar aqui alguns nomes que faz essa função muito bem aqui no futebol brasileiro. Aí eu sou obrigado a citar o Arrascaeta do maior rival, que faz essa função, o Rafael Veiga no Palmeiras, que faz essa função. Aí você quer dizer, então, que só os rivais têm e o Vasco não pode ter? Vai ficar inventando churupita para não contratar um camisa 10, pô? Entendeu? Então, esse jogador, gente, perdão da palavra, tem que fazer parte, sim, do planejamento do time, pô. Do elenco para a temporada inteira. Poxa, são 8 vagas, né, para Libertadores da América. E eu sei que o Vasco tem muitas condições de conquistar uma dessas vagas. Mas muitas condições. É muita condição. Ah, Eduardo, mas por quê? Por que tanta certeza? Gente, nós temos uma questão muito forte com a gente, que é o fator casa. Então a minha crítica aqui, sabe, vai em cima disso. Aí, pô, Eduardo, mas tem que esperar um pouco. Não, não tem que esperar mais nada. Tá? Hoje, né, é o dia 1º de abril, né? As pessoas falam que é o dia da mentira. Mas não é dia da mentira, não, é dia da verdade. Quem inventou isso aí foi um homem, né? Hoje é um dia que Deus criou também. Então, assim, então não tem nada de mentira. O dia é de verdade, você está vivendo agora, você está vendo agora, está enxergando agora, você está respirando agora. Então, o dia hoje é de verdade, não é de mentira, não. É mais um dia para o Vasco respirar, para o Vasco treinar, né? Parece um time mal treinado, parece que o time não treinou, pô. Ficou esse tempo todo parado, não tem jogada. Eu vou repetir, sem jogada ensaiada, então não tem treinamento, pô. Como é que é esse negócio? Como é que funciona isso? Eu, sinceramente, gente, quem concorda comigo, sobe o like, quem concorda comigo, se inscreve aqui embaixo, né? Enfim, é o meu pensamento, enfim, sobre esse Vasco, sobre esse momento do Vasco. Eu acho que o Vasco realmente precisa fazer algumas mudanças para a gente continuar, porque realmente ontem o jogo foi tão ruim para o Vasco, o Vasco jogou tão mal que chegou a doer os olhos, tá certo? Então é isso, para você que ainda não é inscrito no canal, se inscreve, um beijo no coração de todos vocês, daqui a pouco eu volto, mais informações do nosso Vasco, bate no peito e diz, isso aqui é Vasco da Gama. Saudações vascaínas.